começando mais uma resenha construtiva, nosso podcast semanal pensado por e para profissionais da engenharia, arquitetura e design de interiores. Eu sou Luana Sapia. Eu sou Guilherme Zago. E hoje temos dois convidados, uma arquiteta e um engenheiro civil. E arquiteto também, né? Sim, isso mesmo. A Larissa e o Rodrigo. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Sejam bem-vindos. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite aí. Bora. Obrigado, Bom, Lari. Obrigado, Rô. Vamos lá. Para começar, a gente sempre pede que vocês se apresentem, contem um pouco da história, como vocês escolheram a carreira, o curso, enfim. Escolhe aí quem vai começar. Eu sou o Rodrigo, né? Bom começar pelo nome. Eu sou o Rodrigo, tenho 32 anos de construção civil aí, vamos dizer assim, desde os 20, desde o meu primeiro estágio. Eu já trabalhei em algumas construtoras aqui da cidade, com obras verticais, obras públicas, residenciais, e agora estamos aí com o nosso negócio, né? Nossa construtora própria aí. Legal. Então, eu sou a Larissa, né? Eu tenho 28 anos, sou formada em arquitetura aqui pela UniOeste. Estou dentro do mercado aí da construção civil desde os 22, 23 anos, então 6, 7 anos aí dentro do mercado. Também já trabalhei em outras empresas. E hoje aí estamos em busca um pouquinho do nosso espaço. Bom demais, pessoal. Bom, vocês são da Cubo. É Cubo Engenharia, Cubo Construções, Cubo. Já foi até Cubo engraçado, Engenharia, né? já foi Cubo Arquitetura, agora é Cubo Construções e Negócios Imobiliários. Exatamente. E de onde que surgiu o nome Cubo, assim? É bom lembrar que vocês também têm mais um sócio, né? Tá aí o nome. É. Então, nós três eu, Felipe, né? Felipe, ele é engenheiro, formado pela Universidade de Linz. E ele também tá pelo mesmo tempo aí no mercado, tá? Mesmo tempo que eu aí, basicamente. E o Cubo veio através disso. Então, nós três já trabalhávamos um pouco junto aí, e aí construção, na verdade, levada ao Cubo, né? Então, pegamos o Cubo aí e decidimos deixar um pouco mais clean. E também da forma, né? Forma geométrica também, que a gente, né? Tem que estar todo dia vendo Modular, isso, isso. modular, construção, volumetria, enfim. Tudo foi um conjunto. Olha, você fez arquitetura, em algum momento surgiu vontade de fazer engenharia? Surgiu, na verdade, até interessante na época que a gente ficou muito próximo nas questões de atlética, né, Zaga? Uhum. A gente teve uma proximidade aí que foi o mesmo período da faculdade, né? Sim. Então, a gente fez parte da engenharia, e a engenharia da arquitetura era a mesma da engenharia civil. Então, a gente sempre estava muito em contato, né? Então, eu ficava muito mais na engenharia do que propriamente na arquitetura, né? Ah, Então, o os coordenadores, Sibila ia lá, buscava, porque eu sempre ficava muito mais ali. Então, só que eu já estava praticamente já para formar, falei, eu vou formar, né? E me especializo mais na área aí de gerenciamento de obras, estrutural, faço uma pós, algo nesse sentido, e sigo mais nesse rumo, né? Caso haja necessidade aí do decorrer da profissão, eu faço ou não a engenharia, né? Só que aí me juntei com os meus sócios aí que tem mais cabeça junto comigo para pensar, e aí não senti necessidade depois desse momento. Até porque o Rodrigo é engenheiro também, arquiteto e Isso. engenheiro, e o Felipe é engenheiro. Exatamente. Eu acho legal, tipo, essa pluralidade. Não sei como que eu vou explicar, mas pode ser pluralidade, bonito, né? hein? Você viu, gastei agora. Gastou. É a última do dia, hein, pessoal? Tá no começo ainda. Das profissões, assim, da engenharia e da arquitetura. Igual a Lu, ela é engenheira e depois ela fez design porque ela se identificava bastante com a arquitetura, né? A gente é meio que o oposto, né, na verdade. Verdade. Se for para Verdade. pensar nesse É. sentido. Eu acho que Profissional. é legal isso. E Então, eu também, eu tive isso, durante a faculdade eu pensei em parar a engenharia e ir para arquitetura, só que falei, bom, vou terminar, depois parou de fazer sentido, eu encontrei o design de interiores ali no caminho e deu certo. Legal. acho que a especialização dá pra apertar esse parafuso depois, né? Tipo, eu gostei mais dessa área, então, tipo... A especialização acho que é exatamente isso que você falou, é apertar parafuso. Bom. Exato. E é legal o termo que você usou, né? Pluralidade. Ninguém fala isso. Como é que é? Pluralidade. Mas é bem isso mesmo, porque é uma interface com a outra, assim, uma entra na área da outra, mas também trabalha junto e troca ideia. E você E sente também, ao mesmo tempo, tem isso? um abismo diferente entre as duas, né? Vocês sentem, assim, as habilidades, porque a arquitetura, apesar de não ter feito, eu acabei fazendo algumas aulas de curiosa, assim, e tem muita, essa parte dos trabalhos, do técnico, vocês sentem isso depois de formados trabalhando juntos, a visão, Sim. a sua visão como arquiteta, formada em arquitetura? Sim, eu e o Rodrigo, na verdade, a gente tem um pouco mais desse feeling aí na questão de arquitetura, mesmo que a gente não
não faça exatamente o que a profissão né? De elaboração de projetos, mas a gente tem aquela questão de detalhes, aquela questão de layout mesmo. Mas até A interpretação artística, mesmo, né? a interpretação até assim, tentar valorizar aquilo que tá no papel. Poxa, tem um sentido aquilo que foi pensado, aquilo que foi Exatamente. projetado, vamos Não que o executar isso Felipe aqui, não né? faça isso, mas acho que a gente tem um olhar um pouco mais detalhista nesse sentido, só. Exatamente, né? Ao mesmo tempo que quando a gente senta pra projetar, quando a gente fazia isso, né? Antes, a gente tinha dificuldade, puxa, mas vai ficar um vão muito grande aqui. Vai ficar E aí difícil, começou cara. até, Vai isso ficar muito, começou a vou ter que doer colocar bastante pilar aqui, no então. nosso moinho ali da construção, né? Porque a gente sentava pra projetar, então eu e o Rodrigo, a gente ia ficava no escritório na parte da noite pra projetar, quando durante o dia tava nas obras. Na obra, né, celular tocando, aquela loucura, não dava pra projetar nunca na vida, né? Então a gente ficava à noite no escritório, varava aí até meio da madrugada pra projetar. E aí começava a projetar legal e tal. Aí um olhava pro cara do outro, não, mas poxa, aqui vai ter que ter uma Isso vai viga dar um de 1 metro, trabalho, não vai velho, dar pra imagina. fazer. Então Eles começou uma sofriam coisa a bater tanto no na projeto outra. quanto na horas do execução. menino ali em cima. Vai Ficou muito bom, ferro, uma experiência que eu tive, assim, que carpintaria, etc. me travava muito a criatividade, assim, puxa, esse senso de custo. BO. Qual foi o seu caminho? Foi primeiro arquitetura Primeiro e engenharia. depois... Ah, foi primeiro engenharia. Fiz primeiro engenharia, depois eu sempre quis fazer as duas, não sei por quê. Eu fiz engenharia. Nossa, engenharia é um curso maçante, assim, né? Não sei se eu sentia pesado. isso. Você fazia um estágio já desde o primeiro termo e não via nada que eu via no estágio, nada da faculdade, assim, pouca coisa, na verdade, não dá pra falar nada. Muito diferente da teoria É e prática. muito diferente, nem... Então nossa, eu nem ficava se o compara. curso e ficava, meu, pra que eu tô vendo esse monte de X e Y aqui, né? E aí a parte da arquitetura tem a parte legal, assim, de criação mesmo, de você pensar no ser humano e tudo mais. Enquanto a engenharia é um negócio mais... Na utilidade da coisa, a engenharia Isso, fica mais vamos fazer em pé esse negócio naquela aqui no execução. menor tempo, né? Com o menor custo possível. Eu falo que o curso de engenharia é igual comunicação, né? Tem o que a pessoa falou, o que entende e o que você queria falar, né? Eu acho que o curso de engenharia é mais ou menos isso, assim. Verdade. Porque você entra, tipo, cara, eu vou fazer engenharia. Aí você tá fazendo engenharia e fala, cara, não é nada que eu pensei. Aí você se forma, não é nada que você tinha pensado antes. Você fala, cara, tá totalmente diferente tudo. Verdade. Acho que por isso que é o curso que tem o maior índice de desistência, né? Engenharia, muita gente fica no maior meio. índice? É o maior índice de todos Não os sabia. cursos. Entra tem muito, muita forma gente em pouco, né? banco também, né? E Exatamente. também tem muita gente que segue uma linha mais de administrativa. É verdade. Porque também te ensina você ter um raciocínio muito rápido também, né? Isso é interessante. Não sei se porque você precisa tomar muita decisão rápida no canteiro também, né? A gente vive isso. Solução. Pensar em soluções diferentes, então talvez... E pra mim foi um pouquinho Pra isso deu oposto. certo pra mim. Pra mim foi um pouquinho oposto nesse sentido, porque enquanto a galera da arquitetura, minha turma, ele fugia dos sistemas estruturais, do RM, daquelas matérias que apertavam um pouquinho mais, eu já gostava muito, já queria estar ali, né? E a gente abriu a empresa enquanto eu ainda estava cursando, né? Ah, você ainda Último ano. estava Eu fazendo... ainda estava fazendo arquitetura, então aí sim que você quer realmente. Então eu ficava muito na faculdade tirando dúvidas realmente com os professores de engenharia, nesse sentido aí de construção mesmo, do campo mesmo, né, da obra em si, e juntamente com a arquitetura aí para formar, né? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, porque o Rodrigo comentou que ele teve outras experiências antes da Cubo, né? Sim. E você então saiu da faculdade e foi direto. Só que dentro da faculdade eu fazia estágio também em outras empresas, então eu que consegui legal. trabalhar no mercado da construção aí mesmo antes de abrir a nossa empresa, né? Então cada um tinha aí já um know-how aí dentro da construção. O Felipe, ele acho que ele seguiu mais pro sentido ali das estradas, ele fez estágio na rodovias e tal, então cada um de nós Aqui, seguiu lá então, em Lins? lá ou... em Lins. Ah, tá. Então seguiu mais para esses caminhos aí, então por isso que completou bastante nós três nesse sentido também. E como que surgiu a necessidade de vamos montar uma empresa juntos? Desde o início eram vocês três ou tinha outra configuração? Desde o início. Faltou juízo, né? Não seguraram nós? Por que os nossos pais não segurou, né? Mas é engraçado até que... Quantos anos tem a Cubo, só a pra... Cubo, 5 anos e pouquinho, né? 5 anos. 6 anos aí no mercado. E a gente... É até interessante a forma como tudo isso surgiu. Porque nós três, o Felipe em Lins, né? Eu aqui em Prudente, o Rodrigo também. Eu e o Rodrigo, a gente já se conhece aí pelo menos 15, 18 anos já juntos, de amizade, no mesmo caminho aí. E o Felipe, desde a faculdade. Então, a engenharia, perdão. O Interenge, né? Que eram os jogos da época, e eu acho que o Zago lembra aí. Surgiu na garagem de casa, o Interenge. Isso Ah. mesmo. Juro.
Você que foi o idealizador? Foi, surgiu na garagem de casa comigo e com o Juninho. Acho que o Pina, não sei se o Pina tava, mas eu lembro que tava o Iruan. O Iruan tava, Tava o o Jacaré. Iruan e tinha mais, acho que era o Pina, não sei, mas tinha mais um de Lins também. Surgiu na garagem de casa. Exatamente, isso aí foi... Não era minha época, eu não peguei. Não tive o Isso aí prazer. foi em 2012 ou Atlética, né? 2013, mais ou menos, se eu não me engano, né, Zago? Foi. 2012, por aí. E É, foi meu agora que eu me formei. primeiro ano na faculdade. Eles já estavam aí há 2, 3 anos na faculdade, então a gente acabou seguindo isso junto. Então participei junto com eles desde o primeiro Interenge, a gente sempre ia juntos. E aí meio que criou uma empresa aquilo ali. Lins e Prudente, por mais que tinha uma rivalidade dentro de campo, criou uma amizade bem legal. Então eu fiquei muito amiga do Felipe, do Pina. E aí logo quando ele formou, ele veio para Prudente, eu fazia alguns projetos para o Rodrigo. Eu fazia algumas coisas com ele. Às vezes ele estava em outra construtora, eu tinha um pouquinho mais de tempo, então ele, Lari, me dá uma mão nisso. Então eu fazia algumas coisas para ele. Aí o Felipe veio para Prudente, a família dele é de Venceslau, ele falou, formei, vou para Prudente, você acha que tem mercado aí? O que você acha e tal? Eu, venho, vamos fazer. Aí ele fez alguns cursos lá no Frois, né, na MF. E aí, enquanto a gente estava ali pensando no que ia fazer, eu falei, Pina, eu não ganho dinheiro não, cara, mas se você quiser aprender, eu tô aprendendo bastante com algumas coisas que o Rodrigo passa pra gente, por ele já estar mais tempo no mercado, então a gente teve essa vantagem aí de ter uma cabeça mais para pensar em relação a isso. Ele falou, nossa, com certeza, bora, né? E aí começou, nós três, então vai, corre para pegar tal coisa, e corre pra pegar tal coisa. Foi meio E nós orgânico três, o exatamente. surgimento É. E da aí quando a gente Cubo. viu, meio que já tava criado, já né? tava Já meio tava... que focando só nisso, todo mundo focando e Aí um E olhou pra cara do outro e falou, bom, acho que é a hora da gente Formalizar. pegar formalizar um tudo escritório. isso. né? exato. Sair da garagem. Aí saímos da garagem e fomos pra uma república. Nosso E- primeiro escritório foi dentro de uma E república. como que funciona assim? Porque quando a gente sempre pensa, eu vou ter um sócio, a gente sempre pensa em habilidades complementares, né? Skills complementares. Então, a Lari faz projeto, eu faço obra e o outro faz estrutural. Como que funcionava assim? Ou todo mundo, tipo, cara, todo mundo faz tudo e depois a gente se vira. Como que era no começo? Começo até, acho que. Você pode me corrigir se estiver errado, mas a ideia meio que inicial foi até mais ou menos esse aí. Eu cuido de obra, o Pina fazia estrutural na época, você fazia projeto, depois. Mas aí a gente foi vendo que todos os três gostavam do gerenciamento, assim, do Uhum. campo mesmo. E aí a gente começou com obras de shopping. Acho que até interessante falar que foi nossas primeiras entregas, assim, e por acaso também, né? Na verdade, a gente vai se moldando, né, com a Aham. O necessidade. que vai Vai aparecendo aparecendo, você naquele vai fazendo, início, não você- tem muita os boletos vão opção, né? chegando. E aí o engraçado foi isso mesmo, foi loja de shopping. E a gente, isso é legal, né? Então vai pra um canto, pro outro, e aí, como é que faz isso? Como é que resolve isso? E Mas vocês acabaram pegando mais de uma obra dentro do shopping? Exatamente. pegamos, a gente começou com... A em gente um fez ano, uma obra logo de início, isso paralelo às obras residenciais e reformas também, tá? Então a gente tocando reforma aqui em Prudente, a gente pegou mais Que reformas no começo, delícia, né? reforma Uma gostoso, delícia, né? reforma é um aprendizado e tanto. É verdade, reforma é um É um puta baita aprendizado. aprendizado. É porque a gente fala assim, né? Acho que a reforma em si, ela parece que é uma cirurgia que depois que a pessoa abriu o corpo dela, falou, putz, tem mais coisa pra resolver aqui dentro. isso Então aí mesmo. acaba tendo que resolver, não tem pra onde correr, já tá ali. Então a gente também aprendeu muito nesse sentido logo no começo da empresa. E aí, paralelo a isso, com as obras comerciais. Então a gente teve alguns amigos aí que abrem as portas pra gente, que acho que é muito importante, né? Família, amigos, acho que a gente tem que ter aqueles que apoiam a confiam em gente, né? nós logo de início, a gente teve isso, graças a Deus. Então, alguns amigos nossos que estavam abrindo loja em shopping, abriram as portas pra gente, falou, faz pra gente. E aí a gente conseguiu entrar. E aí, logo quando a gente fez a primeira, no mesmo mês já pediu pra fazer a segunda, a terceira, quando a gente viu, a gente já tava em Araçatuba, Rio Preto. A gente fez Que o primeiro show no legal, shopping, aí, tipo, a galera do shopping acaba pegando confiança, né? Porque você entregou no prazo, é muito... Porque é uma Porque é obra, bucho. é um estilo um pouco É rápido, peculiar, é uma obra rápida, 30 dias tem que entregar. Na verdade, quanto mais cedo E é você só de entrega, noite, né? Só de Exatamente, noite. só de madrugada. só Então, madrugada. só que como a gente tinha coisas pra fazer durante o dia, então a gente chegou, tinha dias que eu trabalhava, que a gente 24 trabalhava horas. 22 Não, horas, dormia você 2 voltava horas. dirigindo, né? Já teve várias situações que hoje a gente não Sua faz mãe mais não isso, né? ouça. Porque a gente quer ter família, né? Quer construir alguma coisa. Mas antigamente a gente varava a noite trabalhando, aí pegava, saía de uma cidade, ia pra outra. Então a gente conseguiu trabalhar aí dentro de Sorocaba, a gente fez bastante obra lá, Rio Preto, Araçatuba, Londrina, Marília. Então a gente conseguiu atingir Maringá. bastante, entregamos bastante obra, bem bacana isso. E o legal foi que essa questão de aprendizado, seguiu meio que junto, assim, com a questão de projetos também, porque
gente começou a sentir os projetos complementares sendo realmente complementares à obra. Então a gente começou a ver não só E as elétrica, lições aprendidas hidráulica, sendo aplicadas, estrutural. porque a gente acaba pegando, na época a gente pegava muita franquia, meu, implementar aquele sistema, aquele projeto em 20, 40, sei lá quantas lojas, quantas unidades já não foram feitas, né? E toda vez tinha uma revisão, né? Pegar o projeto em revisão, sei lá, 340. Poxa, e pô, então você vê que Final são as build bem 1,3. feitas, sabe? Assim, é bacana isso, né? Você vê que é legal, tem É isso. pra você ver, já fizeram 43 vezes e teve ajuste, né? Então, É, aí a gente às vezes tem que fazer no exatamente. primeiro e dar certo, aí pessoal, vamos É. começar. Complicado. Cuidado Exato. com essas cobranças, a gente tem muito É isso. isso aí, Principalmente gente. quando a gente tá entrando no mercado de trabalho, Sim. é um misto de ansiedade e uma rigidez de querer acertar tudo e não Exato. errar, medo, E até é muito você- legal você falar isso, Luana, porque eu acho que quando a gente vem com. A gente, enquanto cliente também, vem com muito sede ao pote, aquilo de quero aquilo muito rápido, as coisas não dão muito certo, né? A gente sempre pede que um projeto bem elaborado, você tenha lá um engenheiro, um arquiteto de confiança para elaborar o seu projeto, a demora dele não é uma demora, né? Realmente é o processo. é o processo, exatamente. As coisas precisam acontecer dessa forma, porque às vezes se não for definido ali, vai definir quando a parede do banheiro já estiver executada e você não gostou daquela parede, aí vai demolir, e aí gera custos e Custo, trabalho, mais etc. tempo, retrabalho, Exatamente. estresse. Então, um bom projeto salva nossas vidas no campo, com E toda nessa certeza. época dessas obras dentro do shopping, vocês ainda estavam fazendo o projeto? Foi aí, na verdade, que a gente começou a ver que não daria certo dava fazer certo. projetos. Não por não gostar, porque realmente é um mundo muito, muito bonito, né? Muito prazeroso você conseguir idealizar o que o cliente está pensando. É muito fantástico isso. Então, acho que a junção aí do arquiteto e do engenheiro é fantástica, realmente. Porque o arquiteto e o engenheiro ele conseguir buscar aquilo que o cliente está fazendo, né? E conseguir colocar no papel e depois executar. E aí a gente já não tinha mais tempo para isso, a gente já não conseguia ter reunião para briefing com o cliente, para perfil de cliente, porque a gente já não tinha mais esse tempo para fazer todas essas reuniões e levam muito tempo, né? E aí foi quando a gente começou a sair um pouco mais da área de projetos. Eu lembro de uma vez que a gente conversou, um orçamento de obra, vocês estavam naquela transição, mas parecia que era até um sofrimento, né? Ai, a gente tá tentando parar já. O Rodrigo tem um coração, e aí ele, quando a gente falou, não vai fazer, ele não vai fazer? Não, então não vamos fazer. Aí ligou pra uma cliente, ligou pra ele, e aí, eu tô com um projeto aqui pra fazer, ele, só um minutinho, ele disse, você vai fazer projeto. Não mesmo, que Fala o quê? Vamos Tem pensar? certeza? E aí vocês resolveram focar na execução de obra. Exatamente. As habilidades são diferentes, né? Quando você tá pensando em projeto, eu acho que até isso dificulta um pouco. Não só a demanda, porque vocês poderiam, bom, então tá, vamos estipular aqui, atender uma parte projeto, uma parte obra e fazer isso acontecer. Mas as habilidades que vocês precisam... Por departamento, né? Mas não rolou. Só que daí, acho que até as habilidades para você tratar projeto e tratar obra, projeto é muito isso do tempo, da observação, você ter aquele momento da concentração, de poder fazer e tal, e obra é solução rápida, deu um problema, eu preciso resolver agora, né? Exatamente. Perfil também. Nosso perfil também falou mais alto, assim. Aquilo que a gente gosta mesmo, né? Então, acho que mais do que projetar, assim. Gosta de ver o negócio acontecer. Isso pesou bastante pra gente. Escolher um foco, né? Tá ali e escolher. A execução de obra eu acho que tem que gostar mesmo, né? Porque é um ambiente mais hostil a execução de obra, assim. De quem se formou comigo da minha sala, quase eu não consigo lembrar de nenhum, assim, que tá executando obra. Tipo, foi todo mundo pra projeto. Tipo, cara, não é pra mim. Tipo, não é pra mim. E pouco... Não, tem uns três. Tem uns três que estão com construtora que executa. Mas o resto foi todo mundo pra projeto. Porque é um ambiente mais difícil de lidar. Você tem que formar a sua equipe. Tal. E como foi com vocês esse processo de formar equipe, de formalizar os processos? Porque é tudo um aprendizado, né? Tudo muito custoso, assim, muito... como que eu vou dizer? Muito Acho que complexo, né? E também tem o tempo necessário para se ajustar tudo. Não adianta você ver ali a necessidade de um novo processo dentro da obra, vou colocar isso em prática, porque não é assim tão rápido, apesar da obra ser rápida e tal. É evolutivo, né? Essa implantação dos processos não é de um dia para o outro. Exato, é muito bacana isso. Mas eu acho que a gente vai estar sempre em constante transformação. É sempre A evolutivo. gente tem um ciclo muito grande, assim. Galera, às vezes a gente forma a pessoa ali, poxa, aconteceu até com a gente, né? Servente, colocamos para ajudar um azulejista, ele pegou gosto,
virou azulejista e aos outros voos, né? Que legal. Mas e isso faz parte, né? Então a gente, pô, perdemos uma pessoa, mas que transformamos uma pessoa também. Então montar a equipe realmente é muito complicado. A gente tá até hoje montando a equipe e vai ajustando aqui. E provavelmente Vai ser assim, vai ser e a gente sempre se acostumou né? assim, estamos nos acostumando assim. E nesse processo, na verdade, da construção aí de formar pessoas, de colocar em campo e verificar. Porque às vezes aquele cara que fala que é servente não é um servente, às vezes ele realmente só não teve uma oportunidade para ser um bom carpinteiro. Então isso também é muito interessante, porque se aprende dentro da obra, né? Acho que a faculdade é muito importante, mas a grande faculdade é dentro do campo, realmente, te enxergando aquilo ali fielmente, né? Dentro das coisas ali. É muito, muito interessante. Então, nessa questão aí de formar a equipe, acabou formando-se a nossa equipe também, né? Porque a gente achávamos que já estávamos formados, digamos assim, porém percebemos aí, quando começamos a contratar realmente pedreiros, serventes, dentro da empresa, a gente percebeu que precisaríamos aí de setores, né? Então a gente começou a ter um setor de planejamento, um setor de RH, o setor jurídico, o setor de compras. E aí as É coisas um pouco começaram assustador, né? aí a as gente, coisas, os passos começaram a ser um pouquinho mais, uma não era brincadeira evolução já, né? administrativa mesmo, né? Assim, uma coisa que a gente não tem na faculdade, a gente não aprende. Então a vida E toda vai faculdade ensinando. tinha que ter, né? Um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de Acho que a administração. gente bate nessa tecla. Porque Em toda a Muito. conversa que a gente Acho que tem talvez aqui, nem surge faculdade, essa talvez vir lá na necessidade. escola mesmo. acho que É, a vida já. social, Educação. exatamente. A gente não aprende nem calcular imposto, né? É. Até hoje, a gente Exatamente. paga pra um cara fazer um imposto de renda nosso, que a gente não Exato. sabe. Tipo, e é o mínimo, né? Que tinha que saber, a gente sabe. Eu acho que é muito isso aí mesmo. Tem uma coisa que o Froizinho fala, tipo, que eu acho muito legal. A gente tem sempre a obrigação de saber mais. Quem tem a obrigação de saber mais é quem estudou. Então, sempre quando alguém, tipo, na obra vem perguntar pra gente, tal, a gente tem que saber. E muitas vezes a gente também não sabe, né? E a gente também vai evoluindo durante a obra. A gente aprende muito com quem tá executando. Eu acho que essa troca de experiências também é muito valiosa pra gente. Às vezes você fala, tipo, cara, o servente não vai me ensinar porra nenhuma. Puta, o tanto que você aprende na obra, cara, não só, tipo, da vida do cara, porque é uma troca mútua, mas de execução mesmo. Tipo, às vezes o cara ele tem um pulo do gato ali que ele viu, que você fala, cara, faz muito sentido isso, né? Acho que isso é legal também. Além dos processos, né? A engenharia ela é complexa, então cada projeto, cada obra tem sua complexidade. Só que a gente também tem que lembrar que a empresa é muito complexa. Então, dentro de uma empresa, tem vários setores que são muito complexos de você gerir. E a gente gere a empresa e, além disso, tem que gerenciar várias obras que são complexas por si só. Então, putz, parabéns, Como porque é que é foda. parabéns mesmo, mas como é que é esse desafio? Porque eu imagino, não sei, vocês quando começaram ali a sociedade, de imediato não era uma sociedade formal ainda, vocês foram tomando as decisões, e aí vai formalizando, vocês começam a entender a parte burocrática. É um super desafio, né? Além de todo o resto, que é a obra, o trabalho em si que vocês estavam pensando em desenvolver, mas como que foi esse desafio de criar uma empresa? Eu acho que a gente passa por ele até hoje. Acho que criar a empresa, a gente continua criando ela diariamente, né? Mas acho que nesse começo aí, quando a gente era informal, de não ter um CNPJ ainda, né? Acho que a gente cria a primeira formalidade abrindo o CNPJ. Uhum. Abrir o CNPJ, estamos lá uma empresa para o mercado, né? Só que aí dentro disso existem muitos fatores, né? E a gente sentiu essa necessidade realmente quando começou as coisas darem errado. Basicamente, não tem como a gente entrar e falar assim, tem que ter um RH, tem que ter um compras, não. A gente sentiu isso porque quando um funcionário pegou e falou assim, colocou a gente numa justiça aí porque não recebeu o EPI. Não, poxa, cara, você recebeu o EPI, mas cadê a planilha? Cadê? Onde que ele Ficha de assinou? EPI, Cadê a ficha dele? Foda. Bom, calma aí. Quem Caramba, tem que cuidar disso aconteceu aqui? isso com vocês? Exatamente. Putz. Então, amor, mas como que eu provo? Então vamos lá. Então a gente tem que elaborar processos. Então vamos estudar Vamos sobre formalizar processos. tudo, então. Então a gente começou a formalizar. Então hoje na empresa cada um de nós cuida de um setor. Eu sou mais setor comercial. O Felipe ele é mais o setor de financeiro e o Rodrigo ele é um setor de planejamento. Então cada um hoje cuida de uma área e junto a nós temos essas outras equipes, essas outras cabeças que pensam com a gente. Então dentro do escritório nós temos lá a equipe de RH, a equipe do compras que fica lá orçando o que vai ter de necessidade dentro da obra, nossos auxiliares de engenharia e arquitetura que conseguem ser nossos olhos quando a gente não está na obra, né? Nosso financeiro que consegue ver exatamente para onde está indo, como está indo e como deve ser, né?
E aí sim começa a se sentir como empresa realmente, de um pouco mais de formalidade, e as coisas começam a caminhar melhor, né? Acho que é legal a gente falar também quais serviços que vocês prestam, né? A gente falou que vocês não prestam mais projetos, mas quais são os serviços que vocês prestam? É basicamente, uma boa pergunta, né? A gente, depois que a gente partiu, então, do princípio de não fazer projetos, como a gente falou, a gente se dedicou mais ao gerenciamento de obras e execução de obra. Uhum. Então, hoje a gente foi, a partir dali, se dedicando a montar a equipe, e até hoje estamos, de execução de obras. Então, seja ela residencial, comercial, convencional, agora steel frame, né? Nós estamos montando equipe e executando obras. O nosso foco maior é esse. E dentro desse sistema, a equipe, obviamente, o pedreiro é um pedreiro com a gente ou sem a gente, mas a gente dá o suporte para o cliente no sentido de um planejamento. Dele pensar um pouquinho dentro daquele 2D que está na planta baixa ali, ou na fachada, como que vai ser isso? Como que aquilo vai se tornar físico, né? Eu vou ter que ter um fluxo dentro disso, eu vou ter que ter um aporte financeiro. Uhum. Então, antes da obra, como é meu setor do planejamento, a gente levanta os custos disso, né? Então, eu faço um levantamento financeiro disso, quanto vai custar, logicamente com a equipe nossa ali. Vai custar tanto, a gente vai demorar tanto tempo, né? Por índices que a gente vai tendo, vai levantando. E é basicamente pegar o projeto e planilhar ele. E, Pegar o que tá lá em planta baixa e colocar realmente em gente usa planilha. os A auxílios do esquadria tem software 6 nossos metros ali. por 3,20, tá? Mas quanto custa isso? A gente orça, então consegue E aí a precificar melhor. gente, só linkando como que a gente trabalha. Então, a execução e o gerenciamento. O Uhum. gerenciamento é isso. A gente começa no planejamento, que é a diferença de planejar e gerenciar. Pra gente gerenciar, a gente precisa ter um plano. Sim. Né? A gente tendo o norte, a gente vai gerenciando esse norte. Esse norte vai ter desvios. Mas a gente vai ter o nosso mapinha ali. Bom, então a gente pode estar longe, mas tem um mapa. E se perder um pouquinho ali, você sabe pra onde A gente vai voltar. ajustar. Então, uma coisa é você ter um prejuízo calculado. Outra Uhum. coisa é você ir somando isso e no final... É porque também, vamos falar uma coisa, assim, verdade seja dita, toda obra tem dor de cabeça. Toda. Quem acha que vai construir e não construa. Se isso. você não vai quer dor dar de cabeça, certo, não construa. exatamente, porque É muita coisa envolvida. é muita coisa É muito envolvida. dinheiro envolvido. Às vezes... Muita gente. Ninguém muita acorda do gente dia pra noite e fala envolvida. assim, vou construir uma casa. E é processo Não, isso é um plano que já tá artesanal, dentro né? de você Artesanal. Há há muito tempo, exatamente. E nós estamos falando de uma mão de obra que tá escassa, né? Tá difícil, assim, não tá tão... E pra gente também, Totalmente. pra nós entrarmos no mercado, também doeu um pouquinho no sentido da aceitação do mercado pra esse tipo de empresa, né? Porque toda família, pelo menos antigamente, hoje a gente já tem uma cabeça um pouquinho mais aberta nesse sentido de abrigar os jovens aí que estão na construção, né? Mas no sentido de, eu tenho um pedreiro que construiu a casa do meu avô e do meu pai. Até hoje ela nunca trincou, então vai ser ele que vai ser o cara que vai construir minha exatamente casa. isso. Então, já aconteceu muitas vezes do cliente chegar na nossa mesa e falar assim, olha, eu não queria fechar com vocês, tá? Eu vou fechar, mas eu tenho um pedreiro meu muito de confiança que tem a casa do meu pai que tá de pé há 30 anos e nunca apareceu nenhuma fissura e tal, não sei o quê. Então, já traz isso. Então, já vem aquilo muito fechado para que a gente possa entrar. Então, você explicar que lá na frente, você não precisa parar a sua obra para saber, pô, acabou meu dinheiro, vou ter que parar a obra. Tem muitas obras paradas que você olha e fala assim, cara, que dó, que tristeza, sabe? Tá parado. Falta planejamento. Falta planejamento. Então, você sabe que às vezes vai acontecer. Isso nem sempre a gente foi assim. A gente foi surgindo esse É planejamento. necessidade, né? A gente foi evoluindo, falou, acho que aconteceu ali, cara, chato, né? A gente já imaginava que que não seria suficiente o recurso, alguma coisa do tipo. Por que Por não que prever a gente isso não vai antes, trazer né? isso como um produto, né? Como uma entrega. E aí tem dado tudo, certo. E tudo através de ferramentas. A gente não faz nada sozinho. Hoje a gente tem um software dentro da empresa também que consegue ajudar a gente nisso, né? Então a gente consegue precificar melhor esse sentido aí de colocar as coisas ali, ver qual que é o índice do A, né? Que tá puxando mais o orçamento do cliente para cima. O B e o C que não é tanto, mas que dá pra gente mexer para conseguir ajustar os valores, né? Então tudo isso somatizado às tecnologias que a gente tem hoje ajudam muito dentro da construção civil. O Rodrigo estava falando uma questão que é muito dessa nossa cultura, não planejar, né? Justamente tem o pedreiro, começa a fazer, é difícil implantar isso, ainda percebo muita resistência, principalmente na nossa região aqui. Acredito que na capital, em São Paulo, as coisas acontecem um pouco diferentes, mas aqui ainda tem muito disso. Além dessa dificuldade
para vender esse produto? E para instruir a mão de obra, vocês também tiveram dificuldade na hora de colocar ali os processos? Porque eles vêm com essa sabedoria de executar, mas executar pensando nesses processos é diferente, né? Como é que foi esse treinamento de equipe? Como é que tá sendo, né? Como é que tá É sendo? constante, não tem jeito. A gente tenta fazer. A gente implanta, né? Lista de materiais, por exemplo. Lista de pedidos de materiais uma vez por semana. E faz, né? Vamos tentar pensar na obra lá na frente, meu. E A gente graças tem a que Deus pedir material isso até que 2, 3 semanas. funciona, porque... Mas foi Porque um antes o que a gente sentia muito era o cliente, a gente mandava lá uma lista de material. E a gente manda a lista do que vai precisar e já manda as cotações de materiais também. Então, nessa semana a gente vai mandar lá para vocês entenderem também como que funciona tudo isso, né? Então, a gente tá cada um lá gerenciando uma obra, né? E aí chega na sexta-feira, a gente faz um relatório de obra, manda pro cliente, né? Ó, sua obra aconteceu isso essa semana, na próxima semana vai acontecer isso. E para isso nós vamos precisar desses itens de materiais aí. E aí a gente já manda as cotações. Então, nessa empresa custa tanto, nessa empresa custa tanto, e essa aqui consegue fazer em 12 vezes, essa aqui consegue fazer à vista, enfim. Vocês já entregam isso já entrega isso pro tudo? cliente. Só que a gente começou a ver que a gente não tá conseguindo entregar certo, porque esse semanal não tava saindo semanal, porque o pedreiro ligava pra gente e falava, ó, vou precisar de mais 1.500 blocos cerâmicos. Mas, Pra quando? cara, Amanhã. era pra semana passada já teve não preciso pra amanhã e tal. Acho Aí que esse vai. foi um grande desafio, até a gente treinar todo mundo, assim, principalmente os frentes, assim, né? Os encarregados de cada obra. A gente tava acostumado, meu, pegar, rasgar o papel de cimento ali, o saco de cimento, escrever, ó, É isso. doutor, pra amanhã, senão eu não venho. Isso que é complicado. E obrigado, viu? Tchau. E não te atendo também. E aí a gente foi implantando, com conversa, vai treinando, vai não levando material. E aí deixa Ó, faltar material realmente. segunda-feira, Talvez tá? a gente vai ter um entregar prejuízo segunda. com isso? Com certeza, porque homem parado é prejuízo pra gente. Mas é melhor 2, 3 dias lá de prejuízo, que aí, poxa, não E aí chegou começa mesmo o a doer, material. né? Realmente, cara, não vai chegar. Você tem que Começou a pedir doer, nesse porque aí dia. o resultado não vinha pra eles, né? Tipo, poxa, meu, não tô... Aí começou Começou a foi entender. rápido até Foi isso, rápido. né? Hoje até isso funciona bem. Funciona bem. É que legal, porque é um grande desafio, né? É uma dor que meus clientes falam muito pra mim. Isso, tipo, porra, principalmente os que não só... Não que não aconteça, tá? Não, sim. Não vai achar que Não, tá tudo perfeito. não, né? porque às vezes quando tem lá os Bianco urgente. Mas eles sempre reclamam, tipo, nossa, o pedreiro pediu pra amanhã aço, onde eu vou comprar? Eu falo, bicho, não sei também, o cara, como eu fui aí ontem, ele não me falou hoje, ele quer aço, como assim? Tipo, então é umas Tem que contar que coisas... fica uma situação chata E com o pra- cliente, porque, por exemplo, você, Zaga, é o engenheiro da obra. Aí o seu cliente foi na obra, o seu pedreiro falou pro cliente que tá faltando coisa. Poxa, o Zago não viu Ali isso, ou eu vira não vi e tal. Aí uma... vira. Viram emaranhado. Aí nunca a maravilha. culpa é da pessoa, né? É tipo assim, o cara que tá subindo a alvenaria fala do cara do baldrame, que fala do cara que escavou, que o cara que tá Lá fazendo na frente vai falar azulejo do fala do pintor, que cara... vai falar... É sempre a culpa do outro, né, na obra. Eu acho isso não, também não tem, engraçado não. demais. Nesse caso nosso, a Pai de culpa é filho nossa. feio, não tem. Ou é a cubo. Não é cubo, a gente... Mas acho que é o que engenheiro. fica, né? A gente até brinca com isso. A gente fala, meu, por que brincadeira, sempre a gente tá assim. errado, cara? A Mas gente fala, mas não é tem os que como, né? ficam. É O pintor passa, o quem fica eletricista pra ouvir, para. né? Quando dá É o errado. que fica pra ouvir. Exatamente. Exatamente. Então é a gente, é a nossa função, né? E a gente do gosta gestor. disso, né? A gente não reclama não, porque realmente obra é lugar realmente de quem quer fazer acontecer, de quem quer produzir, não adianta E ficar quem achando quer impossível. resolver problema. Exatamente, acho que não adianta, por exemplo, querer achar problema onde já tem muito problema, você tem que achar solução nesses momentos, então essa questão de formar a equipe dói muito. Eu até falando um pouco mais sobre mim na questão de mulher dentro da construção, de questão de falar também com o colaborador, foi no começo um pouco difícil, um pouco bastante difícil, e hoje bem mais tranquilo, sabe? A gente já tem uma ligação com os nossos... Hoje nossos colaboradores ali são amigos nossos dentro da construção, então a gente troca realmente ideia. Com certeza o técnico tem que sempre saber, mas esse é o correto, tem que ser nessa ordem mesmo, como o Frois falou, porque nem sempre tudo aquilo que você fez há muito tempo é o correto, né? Sim. Às vezes tem outras formas de fazerem que funcionam e são mais ágeis, menos custo, menos danos. Então isso a gente mostra também, só que de uma forma diferente, né? Acho que a parte de humildade, de você conversar com o pedreiro é muito importante, então isso a gente lida todos os dias. Eles chamam de doutor, de doutora, eles também são nossos doutores, então isso é muito interessante. E a questão também de não impor aquilo, né? Ó, cara, é assim e pronto. Ó, pensei em fazer assim, acho que desse jeito vai ficar bacana, o que você acha?
acho que vai ficar legal. Então, acho que tudo é a forma como você Trazer fala eles pra também e decisão tal. também. Trazer eles para decidirem junto com a gente é muito importante. Essa é uma outra coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Gestão de pessoas, que é importantíssimo. Dependendo do jeito que você fala, cara, eu tenho um cliente que ele não consegue falar com a mão de obra, ali da obra. Meu, toda vez que eles vão visitar a obra, no outro dia apagar incêndio. Porque os caras falam um monte de merda, ninguém entende nada, fala, calma, você tem que vir comigo na hora, porque você não consegue falar, velho. No outro dia os caras não querem nem vir trabalhar, porque você fala um monte de merda. Tem que saber fazer essa gestão de pessoa, usar a comunicação correta com o stakeholder correto. Você não vai falar do mesmo jeito que você vai falar com o proprietário, que você vai falar com o cara que está executando a obra. Então isso eu acho que era uma coisa importantíssima, assim, que a gente tinha que começar a aprender na faculdade, a gente não aprende, velho. Exatamente. É até engraçado, né? Que a gente muda muito. A gente brincava bastante disso, né? Que na obra a gente fala puxado, fala raspado. Já chega com sotaque. Aí chega no escritório, tem que jogar água no rosto. É. Tem reunião com o cliente. Lavar a mão do cimento. Talvez Mas isso- faz parte, isso é muito importante. Acho que é uma das lições, assim, que todo dia, uma das matérias, todo dia você tá aprendendo no dia a dia, assim, no campo. Como Isso. lidar com pessoas, assim. e a Como gente, gerir pessoas. e é muito justamente por ser diferente. tão plural, a gente lida com o cliente, com o fornecedor, com o pedreiro, com o pintor. E- O tipo de fala justamente é isso, é muito diferente. A gente tem que se adaptar em cada Exatamente. momento ali, vender a execução para o cliente, saber explicar tudo. Acho que isso até falando agora dessa mudança de processo, da evolução da tecnologia, da construção, a gente vem de um trabalho de uma mão de obra que é muito enraizada do tipo de trabalho. O Zago sempre fala isso, a gente vai empilhando tijolo há quantos anos, né? Então, Desde as muralhas, né? A gente empilha tijolo. Então, é uma cultura muito forte, é difícil trazer o novo, o trabalho que vocês fazem é muito legal, acho que por isso é diferenciado e conseguir implantar é difícil, tem que ter essa conversa, mostrar o valor, o que vocês sabem fazer, o que a mão de obra pode fazer de melhor usando essas técnicas, faz muita diferença na hora de vender para o cliente. E aqui, antes da gravação, a gente estava conversando sobre o steel frame, que é o novo método construtivo. Novo método. Na verdade, não é um novo método, mas desafio nosso, é um vai. desafio novo É isso. de vocês. Como é que surgiu isso com a Cubo? Acho que dentro dessas nossas vontades de sempre querer colocar algo novo, surgiu basicamente disso. Porque o steel frame já é uma técnica construtiva muito utilizada, né? Já há muito tempo. Muito mais fora do país, né? Lá nos Estados Unidos. Mas não é novidade aqui lugares, também, não é né? novidade. Não é uma E aqui novidade no Brasil já tem já há muito tempo. Porém, é até engraçado que a gente foi parar para pensar que o steel frame, ele é muito... Tem um gás legal ali pro lado de Marília, pro lado de Londrina, mas em Prudente não tem. Coisas a 200 km A gente de tá do nós. lado, né? Então, é até engraçado para pensar, cara, não tem aqui em Prudente. E a gente começou pensando nisso, né? E pensando também nessa questão nossa de planejamento, o que daria para planejar melhor? O que a gente consegue realmente Organizar. direcionar? Questão realmente de valores, questão realmente de custo da obra em si, né? E aí Otimizar começamos também, né? Ah. Porque a gente começou a discutir, trocar ideia, pô, a gente acaba vendo muita coisa, hoje tá tudo muito fácil, né? Chega informação o tempo inteiro. Mas também, assim, a gente olha na obra aquele monte de caçamba, né, cara? Dói o coração. Desforma, você fala, meu Deus do Resíduo. céu, vai É tudo pra caçamba, que agora tem que ser cada uma com razão, né? Exatamente. Cada uma de um Descarte, material, Vai ficar mais caro. Exato. Tudo fica mais caro. E, cara, é difícil você computar ou ter esse dado de o quanto que é de prejuízo, né? Então, Mas é muito, né? é muito alto, né? Então, assim, começou trocando ideia sobre isso, a gente falou, poxa, Acho que é Eu vi um 30%, negócio. né? mais 35%. os dados que mais ou falam menos. são de 30%. É muita coisa. Então, às vezes, aquilo que tá um pouquinho, às vezes, fala assim, mas quanto é mais caro o steel frame? Cara, quanto você perde sem ele? É um absurdo. Realmente, sem contar nessa questão realmente de descarte das coisas, poluição e tudo que Exato. tem no mundo. Então, Você vai isso usar água aí com fez- steel, você vai usar água nos últimos você vai dias usar de obra, água, nos últimos realmente. meses Você de usa obra. água no steel frame nos finalmente, lá na hora que tá sentando o piso para bater a massa e tal. Então, são índices aí que a gente começou a estudar. E aí, pensando nisso, a gente começou a se especializar. Especializou, né? Aí fizemos os cursos que eram necessários fazer, né? Temos uma equipe Temos uma equipe, com fizemos curso. isso é até legal dessa questão da formação de equipe, né? Uhum. Porque esses mesmos que estão com a mesma gente, galera, é a mesma mesma galera. Não foi assim, vocês não servem mais e agora eu vou para outra turma. De maneira nenhuma.
aquele pedreiro que era um pouquinho mais detalhista ali, ó, bom, cara, acho que você quer uma oportunidade? Você quer aprender sobre uma técnica construtiva diferente? Não, eu quero, então vamos junto. Legal. Então, E eles eles se se capacitaram empolgam, né, também, com então hoje a tudo. gente tem equipe para atender e já estamos dentro do mercado aí, esperando só que também os clientes aceitem essa ideia junto com a gente. Que é um outro desafio também, né? Da cultura, né? Que a gente, acho que a Lari comentou. A galera fala assim, meu, e aí? Teste do toque-toque, né? Bate no negócio, será que é oco esse negócio? Vai cair, vai ventar? Se alguém quiser entrar na minha casa com uma marreta aqui, que o pessoal fala no curso lá, né? O cara dá uma marretada na parede de alvenaria, quebra antes que o de steel. Uhum. Então, poxa, mas ninguém vai invadir uma casa com uma marreta também. Vamos combinar, né, Vamos gente? pensar Vamos em pensar coisas em outros que- métodos aí, né? Vamos lá, né? Realista. Então acho que essa questão cultural também é importante. Mas eu vejo que tá mais aberto hoje, assim. Acho que é muito. Como a galera tá tudo muito rápido hoje, não é possível que uma casa demore 1 ano e meio, poxa. É. Você Sendo não que tem dá pra mais fazer em esse 6, né? tempo, você não quer 7 mais meses. esse Você não tempo. quer mais esse tempo, né? Então o Steel entrega isso. Eu acho que o Brasil, assim, a gente tá desde 98 quase tendo uma industrialização aí no Brasil. Eu lembro que eu li um livro do Bob, do Roberto Souza, esses dias. Ele falava isso, estamos começando a viver uma era de industrialização. Tipo, o livro é de 98. Faz mais de 20 anos. Um salve pro Bob aí, aliás. Cara, e é muita burocracia. Por exemplo, o problema da industrialização que eu vejo, você não consegue financiar, né? Hoje já consegue, mas é uma burocracia bem diferente de você financiar uma obra de alvenaria, né? E além disso, os condomínios também têm burocracias, né? Eu lembro que eu tinha um terreno no Porto Madeiro e na época eu estava estudando alguma coisa do tipo e tinha uma lei de zoneamento no condomínio que falava que tinha que ser construção de alvenaria. Eles especificavam. De alvenaria. De alvenaria. Então, tipo, eu não sei até que ponto hoje isso é levado ao pé da letra, mas, tipo, tava lá, tem que ser construção de alvenaria. Então, tipo, eu vejo como um empecilho também. Isso continua acontecendo, viu, Zaga? Mas não, A gente continua enfrentando esses empecilhos aí de ter projetos para serem executados em condomínios e não ter abertura dentro do E condomínio. a gente tá porque não falando se de pode condomínio de alto construir. padrão, Sim. inclusive. Condomínio de alto padrão que não tem abertura para isso. Então, acho que essas coisas dentro da cabeça já vêm lá de trás também. E um outro detalhe que eu vi até do Bob outro dia também falando, é o porquê que a industrialização no Brasil não está caminhando tanto ainda. É por causa do financiamento, não só do financiamento ele não ser mais complicado, mas também porque, como a obra é mais curta, você tem que desprender de um valor antes, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem esse valor para fazer uma obra ali industrializada. Porque como o tempo é menor, o cara não tem o cash para bancar esses 20% aí que ele tem que ter. Então, acho que esse ainda é um dos fatores que no Brasil a gente ainda tá caminhando para conseguir fazer isso daí. Passos de formiguinha. Como que é mesmo. o financiamento? Vocês têm ideia de uma construção em steel frame? Tem que falar que é outro método lá, é um outro processo, mas eu não sei, não sei explicar. O financiamento a gente nunca Mas com participou. certeza essa Mas questão tem a de opção lá valores hoje, Tem? na PCI da Caixa, você tem o método construtivo, eles já abriram lá. Se é convencional, se é... Mas acho que É, realmente o que outros, aí influencia você bastante pro especifica, cliente é né? o bolso. Essa questão de desembolsar esses valores que vem antes, que foi até que a gente tava conversando um pouquinho Sim. antes, né? eu acho que isso é o que pega mesmo. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, assim. Eu não consigo ver como isso não... Eu vejo muitas vantagens, assim. E pra não- agora eu realmente, assim, porque isso a gente, a gente fez faculdade, que acho que todos mais ou menos no Sim. mesmo tempo. Desde lá já vinha se falando muito, a gente tinha professores tinha um professor que falava muito em steel framing e tal. Então, a gente já sabia, só que agora eu sinto que realmente tá batendo na E o porta. que a gente vê de tecnologia na construção civil hoje, né? Tipo assim, o cara que reboca com máquina. A construção, a viga que já vem armada. Sim, sim. Poxa, que massa, mas, tipo, isso... É pré-histórico. Cara, isso demorou muito pra acontecer, né? Se você for ver. Então, acho que a gente precisa evoluir muito ainda. Então, assim, a gente acredita que essas coisas vão passar, né? Que já todo mundo vai estar mais aceito, né? As coisas. E acho que o Cortella, se eu não me engano, que fala isso, que toda crise ou todo momento passa, né? E quando ele passar, onde você vai querer estar? Então, a gente já quer estar no mercado. Então, hoje a Cubo já quer estar no mercado quando as pessoas já estiverem querendo construir em steel frame. A gente já quer chegar lá e falar, tem todas essas aqui pra você ver e tal. Perfeito. Eu acredito muito nisso.
não só na industrialização, mas também os processos modulares que a gente está sofrendo agora, né? Eu acho que é muito vantajoso, porque diminui muito a margem de erro, né? Sim. Você não tem ali a parte que é o artesão, né? Porque o cara da construção ele é o artesão. Então, se você coloca isso daí industrializado, diminui demais a margem de erro. Além de tudo, as outras qualidades aí vocês falaram, de economia de recursos, não traz tanto desperdício, tal. Eu acho que Fantástico. esse é o caminho, né? E colocando na balança, acho que para todas as partes envolvidas, pesa muito mais os benefícios para quem está executando, para quem está para quem está gerenciando a execução, para quem está executando ali a mão de obra, para o cliente. Os benefícios são muito maiores para todo mundo. E os desafios em relação a... Vocês comentaram que vão começar uma obra agora em steel framing, né? Vocês já chegaram a executar alguma? Não. Só a parte comercial, assim, né? Algumas coisas Mas vocês mais já conseguem pontuais. prever os desafios, principais diferenças ali da convencional para o steel framing? Dá pra prever sim. O principal vai ser a equipe, né? A equipe que a gente tá treinando vai na prática agora. Então, a gente tem o apoio do fornecedor, tudo, mas até a gente também não tem tanta Eu acho até experiência. legal isso, é uma coisa prática, legal sim. de falar, porque o processo é diferente, né? Existe um projeto, primeiro de tudo, acho que daí vocês podem explicar melhor do que eu. Como que se desenvolve ali? Então, é engraçado porque parece que é muito mais fácil do que a gente já faz, assim, né? Então, a gente tem essa sensação, né? É diferente, É que a gente diferente. assusta justamente Mas por a gente isso. já fez É, muita porque parede é drywall, diferente. a gente já fez muita parede drywall, a gente já fez platibando com placa cimentícia. E construção é prumo, nível, esquadro. Cara, a única coisa o diferença resto de uma coisa para outra é é resto, perfil. assim, tipo, É. Porque, por Mas exemplo, aí, então, e aí quando que entra essa empresa? A empresa, no caso de vocês fazerem aí o uma interessante, construção geral. Lu, é que, por exemplo, você fez um projeto, elaborou lá o projeto, então, juntamente com isso, já precisa saber se é steel frame, se é uma convencional, se vai precisar modificar alguma coisa, porque seção de parede, né, vai aumentar ou não. Aqui, para conseguir bater certinho, vai passar os dutos, fazer um shaft e tal, onde vai ficar as questões hidráulica, estrutural. eu acho Então, tudo isso é legal ver antes. Então, esse processo de criação também é muito importante para que lá na frente tenha menos ainda intervenção, né? acho que voltando um pouquinho na resposta que eu dei agora, acho que o desafio maior tá aí. É De nisso aqui. convencer a galera de que você É precisa possível. aumentar um tempo de planejamento, de afunilamento do projeto, dos projetos complementares, compatibilização disso, porque tem que existir antes. Então, a própria fábrica, para modular os perfis, ela vai ter o perfil que é estrutural, tem um perfil que é divisória, tem um perfil que é shaft, tem onde que vai passar cada tubulação e cada detalhe disso. Então, isso tem que... Não vem depois com os móveis planejados para você mudar ponto de elétrica, entendeu? Muito mais complicado. Isso é muito cultural no Brasil também. Isso, então acho que isso acho que isso vai ser o grande desafio pra gente, assim, eu acho. Não Exatamente. pra gente, assim, mas pros clientes aceitarem isso. que, Deixar meu, o projeto redondo. E depois não tem que abrir um pouquinho uma caixinha ali a mais. Eu acho que isso E tudo é Gastar possível. mais não que não dê pra Isso, fazer. e ó, dá eu pra vou te fazer. falar, é uma prática comum, não só o cliente que fala, puxa aqui agora. A gente como profissional, eu pelo menos, eu vejo muito isso. Às vezes estou ali na obra, puxa um pouquinho, a gente tá já muito tá ali, já tá acostumado. aberto, a É, conduíte ali tá perto. é. Então você tá enxergando muito mais. Só que é até engraçado, porque é mais fácil até você puxar uma tomada pelo steel frame. Não preciso rasgar a parede. Eu passo pelos dutos, cada perfil tem um buraquinho lá que passa o conduíte, que passa a tubulação hidráulica. Então as coisas funcionam muito melhor. Então não que há a possibilidade de ficar realmente mudando durante o projeto, mas tem uma intervenção muito menor caso haja necessidade de mudar. Sim. Então isso é muito legal, muito importante. Então os projetos já vêm pronto pra gente, né? Essas questões aí da gente sempre estar com o engenheiro que faz os projetos complementares, juntamente com o arquiteto, juntamente com a nossa equipe de execução, para que realmente as coisas saiam como tem que acontecer, né? E acho que quando o cliente fizer a primeira, dificilmente ele vai fazer uma segunda convencional. Dá esse voto de confiança. Exatamente. Essa empresa que envia os perfis para vocês, eles enviam os perfis e as instruções de montagem? Como é que é? Exatamente. Como é que chega para vocês? Exatamente. São basicamente peças de Lego, aí, se a gente for parar pra pensar, grosso Encaixando. modo. São encaixes, né? Uma parafusadeira, tipo de parafusos e placas diferentes, né? Então, é até engraçado. Por exemplo, você consegue fazer uma churrasqueira. Então, mas como? Não, tem uma placa. A placa rosa, ela tem que segurar um pouco mais essa questão, colocar o tijolinho refratário da mesma forma. Então, as coisas funcionam dessa forma, né? Então, é bem tranquilo em relação a isso também. Legal. Mandam um mapinha, né? Com as guias, a planta baixa, ó, perfil, parede tal, parede A.
tudo É empacotadinho. igual quando você umas compra um varejar. Lego, vem tudo a Tudo pecinha de separadinho, todo lugar. separado. A no A, B no B, B com É. C. Canteiro Isso de aí. obra muda muito nesse sentido? A gente precisa ter um canteiro um pouquinho maior, assim, pra gente conseguir guardar esses perfis, terreno né, de ali. apoio igual tem hoje, É, dá pra mas fazer. pra depender, é que tem alguns lugares aí que a gente acaba não tendo espaço, né, pra Aham. trabalhar. Só Então é tirar a betoneira, importante tem ter espaço ali pra colocar os perfis, mas nada que seja diferente do que a gente já vem aplicando hoje. Hoje em dia a gente tem um terreno de apoio lá gigantesco e não usa todo ele. Então, basicamente, só precisa de um terreno de apoio mesmo ou de um espacinho ali pra colocar os perfis. Ai, muito legal isso, né? Pra quem quer entrar e aprender de fato, tanto a executar projetos e elaborar projetos e executar obra, qual que é o caminho que vocês acham que essa pessoa, esse profissional pode percorrer para entender mais de steel framing? Talvez o caminho que vocês fizeram. Hoje tem muito conteúdo também na internet, os próprios fabricantes, né? Eles vendem cursos, eles têm é, disponibilizam conteúdo, disponibilizam apostilas e tudo mais para você conseguir se especializar. O interesse deles é que todo mundo saiba, né? Acho que Porque eles querem divulgar esse método, né? E difundir isso, assim. Então, eles têm esse conteúdo tanto a projetista quanto para mão de obra mesmo, assim, para quem quer até de repente E se coragem, na aventurar verdade. e Acho que fazer. o conselho que eu daria é que realmente você tem que ter coragem pra isso, porque qualquer coisa, na verdade, que a gente vai fazer, né? Se a gente parar a pensar, mas, meu, vocês estão se especializando numa técnica que vocês nem têm uma obra ainda. Cara, realmente, nós não temos, mas a gente tem vontade de ter e a gente quer estar nisso e você tem que ter essa E coragem. a gente vai e ter, se a gente porque não for vai- especialista, a gente não vai ter obra É, também. Então, não se adianta. quiser Exatamente, primeiro. ninguém sai de nenhum curso aquela coisa sabendo de- nada. isso. É aquela coisa da Tudo é. ansiedade de ter a visão estratégica do E negócio querer mesmo procurar pensar lá saber na também das frente. coisas. Mas eu não tenho informação. Cara, você podia falar isso há 20 anos atrás, talvez você precisasse ir numa biblioteca, Eu não pegar sei um onde livro, não procurar, sei o quê. beleza. Hoje a gente tem um acesso muito. A gente tem o Construa, que ajuda bastante nessas questões aí também de obra, que é parabéns, viu? Até aproveitando a deixa aí. Muito interessante, muito legal. Então, que ajuda muito o profissional aí que tá saindo da faculdade ali, e entrando no mercado de trabalho, sem saber o que tá fazendo, como tá fazendo, né? Acho que até em um dos podcasts que vocês fizeram aí, teve essa troca de ideia de, liga pro amigo, como que é que você Uhum. faz e tal. Então, a gente também sofreu muito com isso e não tinha essas ajudas. Então, falando sobre steel, falando sobre obra convencional, porque a gente também ama obra convencional, não é porque hoje a gente tá se especializando nisso que a gente tá E não deixando de deixar fazer. lado, Bom de deixar maneira claro, alguma. né? Pessoal, por Calma, favor, galera. os orçamentos continuam. Mas é bem isso. Então, acho que é questão da pessoa querer aprender. E, obviamente, que nós da Cubo estamos também totalmente à disposição. Caso alguém queira aprender com a gente no campo, a gente está totalmente aberto. Perfeito. Muito legal. Pessoal, uma coisa que eu gosto muito que eu ouvi de vocês é erros. Vocês falaram que vocês já erraram bastante. Eu gostaria de saber, assim, se vocês fossem começar hoje com o aprendizado que vocês já têm, o que vocês fariam de diferente que vocês fizeram? É difícil, né? Essa é difícil. Tipo, cara, eu tô começando hoje, antigamente eu terceirizava muita mão de obra, então dava BO. Eu não tinha uma planilha onde eu tinha as minhas Controle. composições de preço, então era sempre um preço aleatório. Então, assim, o que foi que vocês aprenderam? Igual vocês falaram que vocês não tinham setores na empresa de vocês que já eram específicos para cada função. Então, assim, vocês começassem hoje com o aprendizado, lógico, que hoje vocês têm mais recursos, vocês têm mais cash para bancar uma operação mais robusta. Mas vamos supor que se vocês estivessem começando só os 3 lá no começo, com poucas obras, o que vocês fariam de diferente com o que vocês já aprenderam ao longo desse tempo? Planejaria. Com toda certeza do universo. Porque acho que o planejamento que a gente gasta hoje de tempo no planejamento minimiza muito as dores de cabeça que a gente já teve na obra. Em relação a tudo, basicamente. E o planejar, ele não está também só ali no planejar se vai ser uma esquadria de alumínio branco, uma esquadria de alumínio preto, para poder orçar para o cliente lá na gestão da obra, né? É realmente planejar tudo que vai acontecer dentro da obra, desde os contratos com o seu cliente, desde os contratos com seus fornecedores, desde o seu funcionário registrado certinho, desde os EPIs sendo entregues corretamente, com ficha de EPI. Então, tudo isso vem dentro do planejamento, vem dentro dos processos. Então, acho que se a gente tivesse a formação que a gente tem hoje, com certeza nós teríamos o cash aí maior, com toda certeza, porque a gente perde muito, né? Não só tempo, obviamente que tudo isso aprende-se muito, né? Mas a gente perde muito também nessa questão de valores. Então, isso também é muito importante. Acho que se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje,
há 6 anos atrás, com certeza a gente teria menos trabalho, mas com certeza eu vou falar isso daqui 10 anos, que se eu tivesse cabeça Sim, de com química. certeza. Isso É um aí vai aprendizado ser constante. evolutivo. simultâneo, não Não tem... tem muito pra onde correr, né? A gente só consegue ter essas informações porque a gente viveu. E quando você vive na Sim. pele, você, É poxa, aquela coisa de realmente Realmente, tá é, entrando faz no sentido. mercado de trabalho, vai meter a cara, vai É. fazer, você vai errar muito. Sim. Você Mas consegue é aí que minimizar, você vai mas você não cons- consegue deixar de É. fazer algumas É, coisas. é. Não tem como. Eu acho que isso a gente tem que ficar bem claro. Não tem como você não errar. Não Só, tem como. só não erra quem não faz. Ponto. E o erro, às vezes, Exatamente. ele não surge nem por falta de conhecimento, não só por falta de conhecimento. Às vezes é porque você tá com vários problemas na cabeça, dentro da obra, fora. Algumas coisas elas simplesmente passam. Então, A nossa profissão tem situações que fogem do controle, do que a gente pode resolver. Sabe? Acontecem inúmeras coisas. Fala, não é possível que vai acontecer isso aqui. Vai com Vai, certeza vai acontece. Você fala acontecer. assim, então, é até brincadeira, assim, mas fala assim, planejar. Tem que planejar, tem, mas, cara, muita coisa acontece daquilo que não tá previsto, né? Então, a gente tem que controlar aquilo que a gente pode controlar. Então, acho que esse é o caminho mesmo, e aprender. Aprender com aquilo, com as lições, né? Que devem E ser pelo fato de aprendidas. vocês estarem ali em 3 sócios, além da equipe, lógico, mas eu sei que vocês são sócios e amigos. Exato. Como que é essa relação da segurança de vocês e das tretas? Já teve treta? Com certeza. A gente escolheu ser em 3 pra não ter empate. Se fosse um número par, fica um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que a gente nunca pensou que pudesse dar errado. Então, porque nossos valores são muito iguais, muito parecidos. Então, a gente tem isso como princípio. As questões de sempre saber que a gente tem alguém maior que a gente também fortalece muito nós três. Então, Deus sempre está bem presente em tudo que a gente faz. E essa amizade nossa nunca interferiu, nenhuma briga que a gente teve dentro da empresa interferiu, por exemplo, se eu vou ou não no churrasco dos amigos à noite, de maneira alguma. Então a gente sempre soube até separar muito bem isso. Obviamente que tem dias que você não quer olhar na cara. Fala, gente, me dá um T, porque hoje eu vou ficar o dia inteiro na obra que eu não consigo ficar ali no escritório. Mas são processos, faz parte, né? E eu acho que realmente 3 cabeças pensam muito melhores. Eu acho, 3, 4. eu acho que até a gente briga pouco, assim. Sinceramente. Consegue lidar como desempata, se aceita. Bom, 2 Vocês dois votos são muito contra calmos. Eu 1. não sei opina como que ele é, mas vocês são total calmos, né? Acho que a gente é bem diferente um do outro, assim. E ao mesmo tempo a gente tem os lados que são parecidos, assim. Mas eu acho também que uma coisa vai puxando muito do outro, tá? Porque antes eu sempre fui uma pessoa muito mais explosiva, de agir muito mais pela impulsividade, desde antigamente, né? Então eu agia muito assim. E a gente acaba, por exemplo, eu convivo muito com o Rodrigo, ele é uma pessoa muito mais tranquila. O Felipe, ele gosta muito de agir muito mais, cara, isso aqui vai dar certo, vamos nisso. Eu sempre fui muito Otimista. insegura, não sei se dá certo fazer isso. Hoje em dia, como os 3 pensam de uma forma diferente, você consegue, eu tenho um pouco mais de calmaria, acho que eu preciso pensar pra falar. Pô, você precisa pensar pra falar? Quem me conhecia 6 anos atrás falaria, você não vai pensar pra falar. Não, eu penso pra falar, porque realmente a forma como a gente fala, às vezes, na impulsividade, acaba machucando o outro, a forma como a gente fala. E eu falo assim, acho que pedreiro, peão, é pior que o sentimento é muito, né? É muito Sentimental. sentimental mesmo. Então, qualquer coisa que você fala, machuca. Sim. Uma palavra que você Uma fala palavra que você que tá você- brincando, às vezes, já leva, então... Releva, então, cara, às vezes machuca, realmente, fica triste e tal. Então, você fala, meu, realmente, posso falar de outra forma isso. Então, a gente vai pegando muito isso um do outro, né? E isso é muito prazeroso pra gente, serem 3 e ser nós 3, principalmente. Perfeito. Eu gostei muito do que vocês falaram, que vocês têm o mesmo propósito. Então, acho que o principal é isso. Ter o propósito alinhado, mas com skills diferentes ali, com habilidades diferentes, e vocês vão se apoiando nas habilidades, mas sempre com o mesmo caminho. A gente quer chegar lá, então, putz, vamos chegar lá. Acho que isso é essencial para uma sociedade dar certo, né? Alimento de propósito. E se o chegar lá tem processos também, né? Então, sem passar por cima de ninguém, exato, respeitando o nosso tempo, respeitando o tempo do mercado também. Porque às vezes a gente tá pronto, mas o mercado não tá pronto pra aceitar. Às vezes o mercado tá pronto e a gente não tá pronto pra A gente fazer. não tá pronto pra Então, faz parte. pro nosso momento. E isso é normal. E também colocar em prática as lições aprendidas, né? Poxa, vamos por ali, erramos aqui, vamos ver se a gente fizer diferente, né? Como é que vai ser? Acho que é isso aí. Vocês falaram que cada um fica responsável ali por um setor dentro da Cubo, mas todos vocês estão presentes nas obras também? Sim. Não consegue sair. Não dá. Não, mas Ainda não dá, na ainda verdade. não dá,
O ideal seria que desse, porque realmente a gente conseguiria pensar um pouco mais nas No questões de estratégico, empresa. Estratégico. Mais nas questões de empresa, assim, na estratégia da empresa, né? Mas ainda a gente não consegue isso. E a gente também tem a imobiliária, né? Então a imobiliária também suga a gente ali um pouquinho, que a gente também tem Até um ponto que a gente tinha falado de conversar, de onde surgiu a ideia da imobiliária, porque não estava desde o início na mente de vocês, né? Não, a imobiliária a gente tem há uns 3 anos mais ou menos, e a gente sentiu a necessidade dela quando a gente percebeu que tinha clientes que às vezes não queria construir uma casa, já queria ali procurar um imóvel que não tivesse que fazer muita coisa, então a gente acabava auxiliando naquilo, sem ter muito conhecimento daquilo, né, de preço do mercado. Então, se às vezes falar, poxa, pode comprar aquela casa nas questões estruturais, nas questões arquitetônicas, nas questões técnicas, e não na questão realmente do valor do mercado. Às vezes não estava bom para o cliente. Então, a gente começou a estudar sobre isso. Então, aí a gente fiz o curso de corretora, fiz a parte de avaliação de imóveis, então a gente começou a se especializar nesse sentido para conseguir dar mais mais realmente entendimento para o cliente, sabe? Mais Uma realmente conhecimento, uma segurança maior. Legal. Então veio primeiro a demanda. Exatamente. E aí hoje a gente consegue, na verdade, atender o cliente que quer construir com um terreno que a gente já tem, a gente consegue atender o cliente que quer só reformar uma coisinha com uma casa que já existe dentro da empresa, ou até mesmo quer investir, né? os investidores com as questões de fazer casa para vender, ou fazer realmente comprar um apartamento para o filho que vai formar daqui tantos anos. Então, isso aí a gente consegue dar, isso aí, obviamente, com os nossos consultores, com as nossas consultoras que estão junto com a gente dentro da imobiliária. Então, uma coisa soma muito a outra. Então, isso é muito legal, por exemplo, ser um engenheiro ir lá falar sobre, esse terreno é legal para comprar. Calma aí. Como que você está pensando no seu projeto? Não, eu quero um projeto plano. Não gosto de nível, não gosto de casa alta, nem casa muito baixa, não gosto de subsolo, de garagem, fala assim, bom, mas aqui então esse desnível aqui não tá legal, você vai gastar bastante para conseguir movimentar as terras desse terreno, vamos procurar outro, talvez seja mais interessante. Então, essas questões nossas técnicas acabou somatizando bastante nas questões da imobiliária também, da necessidade dela. Muito legal, né? É um negócio, uma ideia que surgiu. Eu tenho percebido muita gente da nossa área de engenharia também partindo para o setor imobiliário, digamos assim. Exatamente, verdade, né? Tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade de investimento e tal. E a gente entende, né, da construção, né? A gente pode falar com propriedade também, não só, obviamente, da parte da venda, que, com certeza, não tirando o mérito dos corretores, né? Mas a gente tem a parte técnica que pode agregar, né? Então é natural. Perfeito. Bom, um ponto também que eu acho legal da gente abordar, o que vocês imaginam aí de perspectivas para o futuro, além do que a gente já falou, no mercado da construção civil? Tanto em relação aos novos métodos construtivos, a formação e gestão de equipes e contato com o cliente também. Tem perfis e perfis de clientes, né? Tem aquele cliente que quer realmente construir, tem aquele que é mais, digamos que, prático e quer comprar pronto já. O que vocês veem aí de tendência do futuro? Não, é que eu vejo algumas dificuldades em relação à mão de obra, né? Mas, pelo menos se a gente partir pro convencional, vejo pelo que a gente consegue, assim, visualizar. Antigamente tinha muito o filho que é pedreiro que vai seguindo do pai, hoje eu já não vejo isso, assim, é muito difícil Quebrou o encontrar isso. ciclo, né? Tá. Quebrou, Eu não, bom, a gente não encontra com muita facilidade isso. Hoje eu vejo, por exemplo, desculpa te cortar, mas o pedreiro que tá formando engenharia. Exatamente. E o pedreiro que fala que, meu filho vai fazer engenharia. Uhum. Força isso. Isso é legal também. Não Muito tá legal. errado. Não, com certeza. Muito legal. E eu vejo também pros clientes, e essa dificuldade a gente vai ter que sanar de alguma maneira, ou com outros métodos construtivos, ou a procura vai ser um pouco mais difícil, realmente, né? E do lado dos clientes eu vejo uma galera mais, como posso dizer, antigamente a gente, por exemplo, não sei, né, como é que era, mas meu pai era metido faz tudo, todo mundo, os mais velhos eram fazendo, eu sei fazer isso aqui, né, eu contrato o pedreiro, ele faz. Eu não sei se a nossa geração, nós somos técnicos disso, mas a nossa geração que trabalha com outras profissões, eu vejo que tem um pouquinho de pavor de mexer com isso. Né? Não vai fazer. Então, aquele resolve pra mim lá isso aqui. Confio mais no nossa galera, nossa geração de profissionais. Eu prefiro contratar alguém que vai me dar segurança. E que vai fazer Daqui tudo uns- ali, Eu acho que daqui uns 10 anos vai aumentar isso assim, eu acho. Mas você fala em relação a cliente entender de projeto ou você fala em do it yourself? Tipo, o cara que
final de semana vai fazer algum reparo, alguma coisa do tipo? Não, até assim, o cliente que, vamos dar um exemplo, o cliente que quer construir, Uhum. assim, não quero, não vou contratar um Eu pedreiro. vou não, contratar o vou pedreiro e contratar- depois eu vou ter que contratar o vou pintor. contratar depois eu vou ter alguém que- que ele vai gerenciar Eu- pra mim, ele vai Entendi. cuidar pra mim, vai fazer o projeto, vai fazer tudo, vai me dar um norte, vai me dar segurança. Eu acho que a gente caminha pra isso mesmo. A nossa geração Eu tem acho muito que eu disso, vejo né? dessa maneira. A gente, só o tempo vai dizer, né? Mas Eu acho que com a fiscalização também agora que tá mais forte, eu acho que também isso diminuiu bastante, assim, tipo, o Zezinho ele já não consegue tanto tocar uma obra sozinho. Lógico, a gente ainda vê muito, mas uma hora ele vai ter que regularizar a obra. Eu acho que a tecnologia ajudou muito a gente, assim, a nossa profissão, quanto a isso. Então abriu muito campo pra gente e hoje já é bem mais difícil um cara tocar uma obra sem o responsável técnico. Mas a gente ainda vê, mas já diminuiu bastante, quanto a isso. Essas questões aí do conselho tá em cima é muito importante, É porque importante. realmente, senão de nada vale, né? Tudo que a gente faz. E tudo que a gente paga, né? Puta que pariu. vida, É o exatamente. mínimo, né? E ainda faz E mal, paga, é o hein? mínimo e faz mal. no É. boletim. É o mínimo e faz mal, isso que dá Exatamente, pelo nervo. amor de Deus, colocar... É. Não adianta só contratar alguém pra colocar uma placa na obra do Zezinho, porque também não Exatamente. vai dar certo. Alguém depois tem que assumir a bucha que o Zezinho Que pode fez surgir, que certamente vai surgir, né? e vem com Exatamente. força quando entra, né? E a culpa é de Porque quem você já fica. tem É. Já tem alguma experiência? Eu não lembro de alguma experiência. Já teve um cliente meu que eu tava fazendo uma construção, que ele tava fazendo uma reforma, e tava o pedreiro dele lá na obra, fazendo tudo. Ele falou, você não coloca só a sua placa lá, só pra, tipo, a fiscalização não ir? Tipo, você não precisa nem fazer RT, só deixa a placa lá pra fiscalização não ir. Eu falei, meu amigo, você tá de palhaçada com a minha Mas cara, no começo né? da Mas empresa, no começo é no muito começo da empresa, comum isso, né? muita gente Oferta ligava pra isso. gente perguntando, mas não pela placa só, mas pelo RT. Quanto você cobra por uma RT? Você fala, calma aí. Como é assim? Como né? assim? Eu não Cobrar sua vendo, RT? eu eu sabia não que vendo eu- esse produto. É. não. Vamos chegar no hospital e perguntar quanto que o médico cobra pela receita? Pelo atestado. Pelo atestado que ele vai... Não faz sentido, não tem complicado. menor nexo. É. Falando em histórias, pessoal, vocês têm alguma história engraçada, alguma coisa assim que aconteceu na obra? Já são quantas obras aí na história de vocês aí? Bastante obrinha, né? Bastante, a mais de... Deve ter acontecido algum trem, algum pedido ou alguma coisa que aconteceu. Inusitado. Cara, Acho acho que que... a Larissa é a rainha dessas eu histórias sempre tenho aí. alguma porque coisa. Eu passo muita vergonha, sabe? No começo, na verdade, passa, né? porque... a Lu vai me entender mais, mas a gente às vezes não tava tão preparada pra ir na obra assim, né? Então não Sim. tava Não de teve essa botina, matéria, ela sabe? faltou Não nessa tinha matéria essa na faculdade, assim. Então Já- no começo já fui de feirinha. no começo da empresa, eu lembro que a gente tava fazendo uma reforma. Foi até engraçado, lá no... Acho que você vai lembrar, menina. Do bem no abençoado? Quinta das Flores. E aí a gente lá, o pessoal fazendo contrapiso em volta da piscina, e eu cheguei desligada, conversando, mexendo no celular, e o que eu fiz? Obviamente, pisei no contrapiso inteiro, estraguei totalmente, e obviamente, né, todo mundo zoou e tal, sem contar, isso aí é uma das coisas. E outras de você também chegar assim despreparado e cair na obra, levar tombo na frente dos meninos. Tombo acho que é direto, né? Isso aí acontece bastante. A torcida vibra, né? Quando isso Eles acontece. gostam. Às vezes a gente isso- faz, porque às vezes tá muito silêncio, a gente faz umas dessas. Mas isso é agora, complicado. de EPI, né? Você só escuta, engenheiro Nutella, Caiu. caiu. Ô, Você falou doutora, de já vai? EPI também. Acho que é uma coisa bem difícil de implantar, né? É. Sim. Até que agora, na verdade, eles são até bem tranquilos, né? Agora já tá meio bem implantado nesse sentido aí. Mas é muito Só que a difícil, questão né? é assim, né? A gente acha que o EPI é só o capacete, né? E não é isso. Então, aquilo de tá capacete, mas primeiro que em que estado ele tá, né? Qual a vida útil dele. Ele vence, tá? Ele vence, não é pra vida inteira. Segunda, a questão da bota, se ela tiver com a língua lá aberta, ela precisa ser trocada. A questão de vou usar um martelete, preciso estar com protetor E ocular. o capacete precisa ficar na cabeça. Sim, não é claro. porque você Importante, coloca E o... certo, né? Porque eles gostam de usar igual. virar ele de lado, né? Mas isso aí, na verdade, a gente teve um auxílio, né, do nosso técnico de segurança do trabalho, que então a gente auxiliou tem. bastante a gente, Matheus da Matheus Set Carvalho. Life, acaba ajudando bastante até hoje a gente Fera. nisso, nas fichas de EPIs, no auxílio aí de fazer o que precisa ser feito na obra, porém com segurança. Então isso hoje já, graças a Deus, está bem Conscientização implementado. também, né? Ele passa.
troca ideia. Isso também é engraçado, porque já aconteceu várias vezes a gente descer do carro, chegar no canteiro de obra e o pedreiro geral, e cadê seu capacete? Tipo, calma, cara, tô entrando no canteiro. Eles cobrando. Eles próprios Calma, cobram. cara, eu vou voltar ali pra pegar. Volta. Mas isso é verdade. Hoje eles às vezes pegam o nosso pé. Pega. Mas isso é legal, a gente tá risado, pô, que bacana, né? Que bom, Legal. que bom que eles estão cobrando também, Exato. né? Quer dizer que todo mundo tá vestindo a mesma camisa. É. Exato. Então eu acho que é isso, né? Estamos chegando ao fim do nosso Show de bola. podcast. A gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma sugestão de livro, outro podcast, canal do YouTube, enfim, Instagram, algum lugar que vocês consumam conteúdo, não necessariamente da nossa área em si, mas que seja relevante para quem está ouvindo e que vá somar de alguma forma na vida pessoal, na vida profissional. A gente tem o nosso grupo do Instagram que a gente começa a mandar os links, né, um pro outro aí Isso é bem Vocês têm- importante. de pessoas que nos inspiram assim. Uhum. A gente tem acompanhado muito o César Augusto, que ele tem uma construtora de alto padrão na região do Alphaville, lá de São Paulo. Que legal. Muito legal o trabalho dele. O Marcos Marques, né, que é de Exatamente. empreendedorismo, muito A bacana. gente gosta bastante, na verdade, de estudar mais sobre o empreendedorismo hoje. Então, a gente estuda um pouco mais nessa área. Então, questão ali do Primo Cash, no Thiago Negro, no Cada um tem no uma Spotify, linha, né, nós cada um... três, assim, cada um tem uma... Cada um Mim tem vai um mais lado. ali pra linha do Ítalo Marcilli. Eu tô mais ali gosto. na outra linha. O Felipe, ele gosta mais ali da área dos aceleradores, do Marcos. É. Então, a gente vai seguindo muito pra isso. E a questão da leitura, né? Que eu acho também que é muito importante. Acho que a cabeça precisa trabalhar, né? Precisa ver coisas Então, diferentes. hoje eu tô lendo O Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal, que também é bem bacana. É um livro aí que fala um pouquinho sobre o nosso contato com a sociedade, sobre a influência que a gente tem na vida do outro, que às vezes, né, às vezes você machuca, às vezes ficar somente muito na solidão não é muito legal, mas ficar muito em cima do outro também não é legal. Então também, se puder indicar, indico aí o livro do Leandro Carnal pro pessoal. Tô lendo hoje Pai de Menina, do Marcos Mion. Ai, que legal. Por que será, hein? Se uma filha que você lê. É bem legal o livro, bem legal. Só pra dar uma distraída na técnica um pouquinho. Bom. É, a gente sai um pouquinho dessas áreas também, que eu acho que é bom dar uma esparecida, né? Sim. É, eu Muito sempre bom, leio necessário. 2 livros ao mesmo tempo, tipo, totalmente distintos. E é bom isso. Legal. É bom porque eu desfoco, tipo assim, quando eu desanimo de um, eu vou pro outro. Aí, tipo, começa uma história nova, aí dá um gás novo, aí eu volto. Dá um tempinho, intervalo, você pode voltar pra Legal, aquele. tem que ser organizado pra conseguir isso, né? Ah, é porque eu deixo, tipo, toda noite eu leio pra dormir. Então, tipo, eu sempre durmo lendo. Eu tenho o Kindle lá, então, tipo, quando eu falo, cara, eu não quero ler mais essa porra aqui, tá chato pra caralho. Aí eu mudo pra outro livro, entendeu? Entendi. É uma técnica aí, Já É, até o eu pegar o Kindle fio é da uma meada do outro que eu parei de ler, já... fica a dica. Legal. Tudo é hábito, né? É verdade. Legal. Mas é isso, gente. Deixa as redes sociais de vocês aqui também, pro pessoal encontrar. Essa Então parte nós do temos marketing. aí... Funciona bem na empresa. A gente tem nossos dois Instagrams profissionais, né? Que é o @sejacubo e o @sejacuboimóveis. Então hoje a gente tem todas as nossas informações por lá. Isso aí. Obrigado, pessoal. A gente pelo agradece, convite. viu, pessoal? Obrigado de verdade. aí. Parabéns aí Desculpa pela... a falta de prática com o microfone. com Imagina, as a palavras gente que também. agradece, Falou. gostei muito. Perdão do se falamos papo. bobagem, mas acho que a se construção gente- civil é bem bacana e tem assunto demais. Tem muito Tem assunto. mesmo. Foi Sempre muito vai bom. ter muito É assunto. isso mesmo. Gostamos demais, foi muito bom, foi fluido, foi gostoso. E esperamos mais vezes vocês aqui. As portas estão sempre abertas. Com muita honra. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Fechou, pessoal? Então, tchau, obrigado. Muito obrigado por ouvir a nossa resenha construtiva. Esperamos você semana que vem aqui novamente com a gente. E agora, vai lá no nosso canal no Instagram, @construa.app, e fala pra gente o que você achou dessa nossa resenha. Já aproveita também e deixa lá nos comentários quem que você quer ouvir aqui na nossa resenha e falando sobre o quê. Beleza? Tchau, obrigado.